Olá, a gente está aqui para mais um Doc Talk, eu e a minha amiga Paula Bley, hoje com uma comunidade especial, uma grande amiga, a doutora Nicole Balmer. Ela é especialista, ela é dentista, especialista, mestre em endodontia. Nicole, obrigado por ter vindo e eu quero que você fale um pouco por que essa especialidade. Endodontia é do canal, né? É, do canal, a especialidade do canal. Eu antes costumava falar que era da dor, né? Mas É também, né? As pessoas relacionam muito o tratamento de canal com dor. Mas não é só isso também, né? Devolver a função do dente, né? Aquele dente que possivelmente ia estar morto, se extraísse não teria mais função de sustentação de tecidos, fala, né? A posição da língua, tudo. Ué, mas fazer canal não é matar o dente? Eu sempre entendi que você tirava o nervo e matava o dente. É, você mata ele, mas não acaba com as outras funções dele, né? Tipo, você é uma assassina de dentes. Depende, né? Eu faço milagre com os mortos ali. Talvez. Não é diferente? Na verdade, eu acho que a gente não pode pensar o dente como um ser humano em questão de raiz nervosa, né? A gente tirou a raiz nervosa, a coluna, a medula nervosa, a gente não existe. O dente não é assim, né? Não, ali é mais assim um controle de infecção, né? Um foco de infecção que seria o nervo que está morto, que ali vai ter, né, disseminação de bactérias e tudo mais. Não, mas o nervo estava morto, você... Eu costumo falar para os pacientes assim, que se você imagina que o dente, o interior do dente, ele é um balde. Se você colocar um pouquinho de veneno nesse balde, você não pode tomar água que está no fundo, né? Tá. Então, a gente precisa tratar todo o canal, que é a parte interior, né? A parte do dente. Então, quando eu falo em canal, é a região que fica o nervo do dente. Então, eu trato toda aquela região, vedo, né? Tiro toda a infecção para o dente ficar ali, sem incomodar, sem dar aqueles abscessos, né? Aquele pus, aquela dor. Então, assim... Antigamente tirava o dente, né? Hoje em dia a gente consegue ter muito sucesso em tratamento de canal, dente, né? Tratar para manter ali, né? Mastigação, fala, toda o suporte, né? A estrutura muscular segura, sustentação muscular, né? E isso dói? Se está anestesiado, né? Eu falo que a parte da anestesia não vai doer. O que dói é antes, né? O que as pessoas, né, exageram nos filmes, exageram nas propagandas é essa dor de dente, né? Que é aquele absurdo, porque é nervo. Então, sim, mas assim, tem um negócio, é real ou é mito? Essa coisa de que não pegou anestesia, porque quando é tratamento de canal. É mais difícil de chegar à anestesia? Ou porque está mais profundo? Hoje em dia a gente tem mais anestésico, né? Que ele consegue passar pelo osso, né? Então, né, nesses termos assim falando, você consegue passar e anestesiar aquela região. Então, tem anestésico que é forte o suficiente para uma pulpite, aquela dor bem aguda, né? Então, a gente consegue anestesiar, faz uma intrapulpar devagar, né? Deixa anestesiar aos poucos. Eu acho que a parte da anestesia... Essa intrapulpar é aquela que enfia a agulha lá dentro. Exatamente. Isso aí é a última... Você já fez canal? Não, é a última coisa, a última Paula, opção que a gente saudável. faz. Eu já fiz canal. Eu nunca senti... Eu já tive cólica renal também, que dizem que parto... Não tive, né? E dor de dente e cólica renal. Eu tive cólica renal, a dor de dente, quando eu fiz canal... Foi a pior dor que eu já senti na minha vida. A dor mesmo já é um termo relativo, né? Assim, a dor, a descrição de dor, ela vem do que o paciente, do que você sente. Então, é uma experiência individual. Para mim, a maior dor que eu tive foi o apendicite, né? Ah, você tá me chamando de fraco. Não, eu tô chamando que a minha dor de apendicite foi maior que uma renal. Você não conhece aquela frase, o dono da dor sabe o quanto dói? Exato. Por isso que eu não acredito a escala de verificação da dor. Ai, de 0 a 10. A minha dor sempre é 10, é minha. É minha. Tá doendo é 10. Mas normalmente eu falo até a maior dor que você já sentiu. Você vai comparar com essa dor, né? O 10 é aquela dor, aquela que você não esquece. Pra mim, eu nem lembro, depois que eu tive o apendicite, eu nem lembro qual foi a maior dor que eu tive antes do apendicite, assim, eu já esqueci. E eu te atendi nesse dia da apendicite, eu me lembro. Foi videochamada durante Como a pandemia. Durante a pandemia. Como é que atende a apendicite? Apendicite em videochamada. Então, eu perguntei, a tua dor né? tá do lado direito? Não, daí eu fui no hospital com ela.
Daí a gente se encontrou no hospital. Mas e daí, peraí, claro, voltando ao negócio lá da que pega anestesia, quando tá muito infeccionado, é por isso que não entra anestesia ali? Como é que é isso aí? Isso, tem essa parte, né, também do anestésico. Até o protocolo que eu atendo no meu consultório, assim, eu quero dar o maior conforto para o paciente, né? Então, por exemplo, se a anestesia não está pegando, se a anestesia, né, como falo assim, se está muito infeccionado, muito inflamado, o paciente não está nem conseguindo abrir a boca, não tem nem como continuar um atendimento, né? Então, a gente prescreve uma medicação, um antibiótico, anti-inflamatório, ali ele vai dar conta, mas normalmente eu uso uma articaína. Ali, a articaína, ela é forte, usa É um para implantes, anestésico. é um anestésico que é utilizado em cirurgias grandes, que é né? fortão. Exato, ele é muito forte. Você não usa aquele cheirinho para sedar o paciente? Eu Óxido não, nitroso. tem que ter Como é que é? óxido Óxido nitroso, nitroso. exato, que é o gás do riso, né? É. Não uso, Que né? usa muito em pediatria, né, nos Isso, Estados Unidos. a Mas toda odontopediatria. dentista fala toda fofinha assim com você, mesmo que ela vai enfiar uma agulha dentro do seu dente. Porque tem eu tenho sempre essa sensação, que eu vou nos dentistas ótimas, dentistas, uma você, mas eu tenho a sensação que ela vai assim, ela vai enfiar uma agulha dentro da polpa do seu dente. E ela vem, oi, tudo bem? Toda dentista, ela fala de um jeito muito calminho, porque se eu mas ela chegar sabe que ela vai enfiar uma falando, agulha na vai doer. polpa do teu dente, cara. É muito forte isso. Mas você não acha que sedar o paciente no óxido Tipo, capotar o paciente? nitroso Mas é seria que daí mais ele não fica de boca interessante? aberta, né? É Ele não... interessante. E o Fica porque paciente eles têm um fica. negócio, Não, né, que porque daí é mantém a sedação boca. consciente, né? Como é que chama Isso. aquilo? Embocadura? Como é que chama aquilo? O abridor É. mesmo, de boca? É. Tem, assim, toda essa parte. Mas, assim, precisa... Aqui no Brasil ainda é muito caro. Você precisa também ter um treinamento. O ideal é fazer até, às vezes, com duas pessoas, né? Então, uma pessoa que fique controlando ali o óxido nitroso e a outra que fica, né, fazendo o atendimento. Eu já fiz atendimentos com o paciente sedado, já fiz também com sedação médica. É outra coisa, né? Você não precisa trabalhar tanto o psicológico do paciente quanto E nem subir ele... muito as doses dos anestésicos locais. Porque eu, Exatamente. como alergista, o que eu tenho muita queixa no meu consultório? Quando o dentista tem que subir muito a dose e faz reação. Mentira. Não a reação alérgica, mas acaba fazendo algumas reações adversas, como taquicardia, porque eles têm o vasoconstritor, né? Porque eles têm que subir muito a dose. Então, acaba fazendo taquicardia, o paciente se sente mal com aquela taquicardia, daí desmaia, não sei o quê. Aí fala, ai, tive reação alérgica. E ele já tá ansioso, né? E já tá ansioso. Isso que E eu não ia é. falar. Então, assim, eu acho que se conseguisse usar a menor dose possível num paciente desse, assim, já ajudaria bastante. Só que é difícil você, num primeiro momento, né, esse ansioso, se não esse você dá. Eu esse acho que você elas dá. sabem. Então, na verdade, assim, ali na anamnese, primeiro contato com o paciente, uma das coisas que eu pergunto você é do time dos traumatizados ou não, né? Porque o paciente, às vezes, já vem com traumas, nunca tratou canal, mas esse é um mito que já está na sociedade de que tratar canal é a pior coisa do mundo, eu prefiro Gente, tirar o não é um dente. mito, talvez não seja um mito. Mas é que talvez não foi trabalhado da maneira correta com o Entendi. paciente, eu também né? acho. Por exemplo, lá no consultório, eu fiz uma reforma lá tem 1 ano, eu e a arquiteta, a gente sentou, a gente fez estudo de cores para o que acalma o paciente. Eu faço uso daquelas bolinhas também, porque às vezes o paciente fica aqui e, né, perto segurando aqui, não tem o que segurar. Então, pega aquelas bolinhas, ele já vai tendo um alívio. Óleo essencial, já coloca também uma música, quer escolher, né? Ou posso escolher. Vocês pensam em tudo isso? É tipo uma câmera de tortura planejada, entendeu? Pois é. Mentira. Mas tem que pensar, Mas é eu um acho manejo, né? Mas é porque eu acho que é um medo comum, né? Ou pelo menos quando você passou por grandes procedimentos, é um medo comum. E né? vem junto com não sei se vocês passam muito por isso, com a síndrome do jaleco branco, né? É parecido, né? Então, Tanto que hoje tá na moda jaleco colorido, né? Ou sem jaleco. Ou sem jaleco. Eu tenho atendido bastante sem Mas jaleco a no gente, consultório. na verdade, a gente chamou ela aqui, não foi para falar só de endodontia, né? Pois é que eu tô tentando chegar nessa parte, Que é bem interessante. contextualizar com a profissão dela, com o E entender atendimento por dela, que com o ela dia a foi dia nesse dela, lado. e entender por que ela chegou Uhum.
canabidiol. Isso, na E cannabis, você né? está fazendo uma pós-graduação, Já terminei uma terminou, pós, daí já é agora eu tô fazendo pós-graduada. outra. Isso. Pós-graduada em uso de Em canabidiol. terapia canabinoide em odontologia. Não Ah, é em odontologia. Não é canabidiol. Fala. Canabidiol, ele é... Gente, eu não é uma sei, eu não sei molécula. nada Não, sobre nada isso. Eu de não sei nada, eu também não. THC, canabidiol, cannabis, Então. não sei nada. Vai Hoje- pra leigo, hoje não você pra vai médico. Pra explicar leigo, pra pra gente. leigo. Explica pra Porque gente. eu não sei nada sobre isso. Então, na verdade, assim, até o que me trouxe, me levou para essa área é justamente essa parte da dor, né? Porque os pacientes chegavam, às vezes, lá no consultório, principalmente no período pandemia, eles chegavam lá com dor, uma dor difusa, né? Então, uma dor que não sabe localizar aonde que é. E não era canal. Eu fazia os exames, fazia radiografia, fazia percussão, teste térmico, né? E não era canal. E era muito do apertamento, do bruxismo, ansiedade, estresse. E isso estava gerando dor no paciente. E a minha frustração é que esse tipo de dor eu não estava podendo tratar. E estava vindo muito paciente, né? Porque é aquilo que vocês falam, então você trata a dor. Né? Daí eu percebi que não é bem assim, trato também um tipo de dor, né? Então eu quis ir para outra área. Mas a minha parte assim com fitoterápicos mesmo começou na graduação, quando eu fiz um PIBIC, né, que é um projeto de iniciação científica com fitoterápicos. Então, a associação dos fitoterápicos em gel clareador. Porque às vezes o gel ele encosta na E eu gengiva. não consigo fazer clareamento. Então, porque Não, o gel, ele É às vezes... dor absurda no primeiro minuto. Com aqueles gels, né? E era justamente isso, associar fitoterápicos, que era camomila, babosa e gengibre, no gel clareador para diminuir... Fito é planta, terápico é o A remédio lá, terapia, o né? terapia. Tratamento Então, com tratamento à base de plantas, né? Exatamente. Nessa, entrou a cannabis. Entrou a Daí, planta cannabis. nessa, veio... Que é uma planta. Gosto. E daí a gente, assim, aí eu gostava do tema, eu fiquei muito tempo me dedicando só em endodontia. Com a pandemia... Tipo, ela escolheu a especialidade mais dolorosa e daí ela foi... Não, eu tô preocupada com a dor. Não, acho Vamos que a tratar com as dor- plantas. Vamos começar a pensar na planta, entendi. Eu falava para os pacientes, pega ali uma lavanda, né? Colocava já um cheirinho com lavanda ali para o paciente se acalmar também, porque como a gente estava falando, a ansiedade do paciente também interfere na anestesia, né? Então aquele... A expectativa, né? Isso, então tem os terpenos, flavonoides, que são moléculas, né, das plantas que geram algum efeito na gente, tranquilizante, né, enfim. Durante a pandemia apareceram os pacientes, minha prima, então agora, né, que loucura que é a coisa. Minha prima, morando no Canadá, ela e o marido dela já tinha sido diagnosticado com DTM aqui no Brasil, que é disfunção temporomandibular. Que é ou seja, aquele bruxismo. Que dói também. O bruxismo causa... são aquelas dores que a gente tem aqui, né? na mandíbula. Exatamente. Apertamento, estresse, né? Então, você fica muito tenso, você contrai muito a musculatura e acaba tendo dor. Né? E minha prima lá no Canadá, ansiosa, estressada, tudo, ela falou, meu marido tá tomando, porque lá no Canadá quem fornece a cannabis é o governo, né? Então você compra do governo lá. Viu? A prima estava morando no Canadá e estava estressada. Não é só a gente aqui no Brasil que está estressada. Não. Mas ela não estava usando a terapia ainda. Não, e na verdade Mas ele por que usava... Que o marido tava usando? Não, porque ele já tinha diagnosticado já, né? Ele já era diagnosticado com Mas prescrito ansiedade. lá também, prescrito para o médico, ou dentista, enfim. Já tinha prescrição. Tá. Exatamente. E daí a minha prima chegou com uma dor, falando, Ni, eu tô com muita dor. Eu falei, olha, você tá ansiosa? Tô. Você tá estressada? Tô. Eu não tenho como fazer os outros testes para ver se é canal, né? Então, então eu vou tomar... lá ela fazia uso da forma vaporizada, fumava, né? Então, eu vou fumar o que tiver. Fumava o quê? A planta da maconha? A planta, isso. Fumava maconha? Fumava maconha. Né? Jura? Porque assim, o que a gente tem que entender são as divisões, né? Quando a gente fala maconha, joint, cannabis, é tudo a mesma coisa. A gente, é a planta queimada, a inalada. Aí, quando você aquece, quando você muda a forma dela, você vai ter algumas propriedades, né? Então, por exemplo, você vai liberar o CBD, que é o canabidiol,
né? Então, é uma molécula. Tá, então quando você queima a planta da maconha. Não, você tem que queimar a flor. A folha a flor. É, Tá, a flor porque da planta cannabis sativa. cannabis sativa, Tá. exatamente. Esse é o Você- nome científico Tá, dela. daí você queima ela. Aí você tira E lá. dela você tira o... Isso, porque na flor que a gente tem os tricomas, que são umas... Mas qual que é a flor? Não é aquela folha verde que a gente tá daquela acostumado a ver? marquinha do Bob Marley. Não, aquela lá é a folha, Aquela é a folha. Tá. aquela é a Mas folha. aquilo o povo fuma também. Não, a Não gente... é aquilo que fuma? Não, o que fuma é a eu- flor. Gente, Superman. eu não sou nada maconheiro. Eu também não. Eu achava que era aquilo lá que Eu secava também e achei. enrolava e fumava. Não, o que você fuma a flor é a daquela flor. planta. Porque tá. na flor tem umas... Se vocês observarem, né, pegarem uma flor, tem umas pontinhas que a gente chama de tricoma. Como é que eu vou explicar Cara, o eu não tricoma? consigo imaginar. A flor da maconha. Não é, eu acho que eu É. nunca vi uma flor Gente, de maconha. Eu achava que É o- era a folhinha do A Bob gente é mega Marley. Não, careta, é o que doutora chama Paola. de camarãozinho. Sabe É, quando fala eu já assim? escutei falar camarão. Também. Quando é o camarãozinho, eu achei que é era a tipo flor, camarão, é o uma coisa de bud, camarão, então são todas essas as Gente, partes. diretor, você vai ter que botar imagens nesse. Eu tenho por umas favor, põe imagens boas, que eu acho que é qualquer legal. coisa me Tá, pede. mas a daí você folha. mudou a temperatura disso, Então você pega a flor, tá, da flor. e daí você, né, deschava, corta, pega, põe em partes menores. E tem algumas formas de você, né, você tem a parte que você pode fumar. Então, o ideal seria colocar num vapor, num vaporizador, porque ali você coloca a temperatura ideal. Gente, eu achei que não tinha temperatura. E dependendo- Tipo, terapia fumada. Eu achei que era Tem, só. E ela é mais rápida, né? Então, o paciente, por exemplo, que está tendo convulsão, precisa ser resolvido rápido, faz ali uma inalação com ele rapidinho. Sim, mas daí inalar, não. Mas tem não tam- fumar, porque ele não É, tem. o Se ele tá tendo uma convulsão, ele não no vai caso da conseguir. convulsão, mas, por exemplo, uma ansiedade, né? Você tá. tá ali com Ou uma um ataque, ansiedade um muito transtorno forte. de pânico. De melhor fumar do é que mais rápido, mais rápido. Tá. E Isso é a dura forma mais tempo. inalada, queimada. E daí tem o óleozinho. tem Ele é o da óleo. onde? É de espremer isso? Não. Não, o óleo tem todo um processo lá que você vai fazer a extração do que você quer. Então, se você quer o CBD, se você quer mais THC, se você quer CBG, Que- que é mas o que canabidiol. que é? Então agora você vai ter que explicar. Não, tudo explica o isso que, aí. que é isso. Eu quero entender, de verdade. Então, assim, quando você separa, vamos imaginar assim que a flor, ela é um time de futebol, tá? Que tem vários jogadores. Só que cada um tem sua função. Então, por exemplo, o CBD tem os fitocannabinoides, que é produzido pela planta, Tá. né? Os fitocannabinoides, os terpenos e os flavonoides. Tipo, são várias partes da são- planta São várias tipo, moléculas, exatamente. pequenininhas que você não vê e tá. De canabinoides, a gente tem o CBD, que é o canabidiol, Tá. o CBG, canabigerol. Isso são várias Tá, moléculas. mas o canabidiol e o esse que é o mais THC, usado, que é em forma de gotinha. todos eles você pode fazer Todos em tem, forma de gota. tem gotinha, tá. Todos, aham. Daí tem assim, full spectrum, né? Que a gente prescreve. Tem full, broad e o isolado. Full são todas, é o time inteiro, Entendi. né? Então não é só o atacante ali, o CBD, que vai fazer o jogador principal para a doença ou para a necessidade que você tem, né? Então, uma ansiedade... Mas o CBD, por exemplo, é pra que mais usar? CBD você pode usar para dor, na parte do Parkinson, Alzheimer, também o THC também, o THC que é o tetrahidrocannabinoide. Que esse é o psicoativo. Isso, esse é o psicoativo. Então, nesse que a gente tem que cuidar, né? Quando vai receitar para um paciente bipolar, por exemplo, a gente tem que fazer toda uma anamnese. O paciente que tem já alguma tendência à esquizofrenia, a gente tem que cuidar. Quando eu falo assim, do time de futebol, né? Então a gente tira. Se eu tirar o THC, eu vou ter o broad spectrum, que são todo o time sem o THC. Existem pacientes que não pode ter THC, então a gente tira. Só que o ideal é o time completo, né? Então, nem que seja o THC numa baixíssima dose, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode ter uma concentração de até 0,2%. Então, é muito pouco, né? Existem algumas doenças, algumas coisas que a gente tem que tratar com mais THC,
né? Só que daí, claro, essa é a parte mais Só envolve que a ele parte é o que, médica. vamos dizer, tem mais efeito adverso ou contraindicações. Você Isso. pede ajuda do psiquiatra nessa parte? É isso que eu ia perguntar. Exatamente. É uma área, a terapia, né, toda, é uma área que a gente tem que conversar com o médico, com o psicólogo, tem que conversar, às vezes, com o nutricionista, porque você pode também tratar distúrbios alimentares, né, tanto para te dar fome quanto para tirar a tua fome. Então, as pessoas pensam, se eu for fazer um tratamento com cannabis, eu vou ter uma larica, né, eu vou comer, sei lá, as coisas mais absurdas. Pode ser que sim. Depende da concentração, né? Mas quem vai dar a larica é o THC? É mais o THC. Aham. Então, né? tudo basicamente é baseado na dose de THC. E CBD O também. CBD também. CBD O também. CBD Por exemplo, que é mais dores. terapêutico, vamos dizer, Exato. depende pra quê? A estrela ali, principal, é o CBD. Em todas as formulações, Vai ter que ter o CBD. normalmente tem, né? Eu acho que uma ou outra, dependendo, acho que é glaucoma, talvez. Sim. Mas daí é mais Que tem na área. menos CBD. Exatamente, que você tem que fazer esse controle, né? Então, por exemplo, Pra dor, enxaqueca, ou dor na... CBD. Aqui, Mas são dores CBD. crônicas ou dor, por exemplo, Na minha ou área, a você diz. tua era, por exemplo, na sua área, você escolheu isso porque você observava aquela dor daquele momento, aquela dor traumática, aquela dor, né, por uma história Associada ao trauma. associada, E daí, para dor aguda, ele serve tanto quanto para dor crônica, como é que funciona? Ele é mais tratado em dor crônica, porque a gente tem... E o que é a dor crônica, né? Aquela dor que o paciente já está mais de 3 meses sentindo e não passa, né? Normalmente, os pacientes buscam a terapia porque já tentou de tudo, né? Já tentou todas as medicações opioides que tem e não passa, né? Ou então, porque não quer... O legal da cannabis é que ela não vicia, né? As pessoas acham, eu vou viciar. Eu vou morrer se eu tomar. Não, você pode... Por exemplo, tem gente que é mais sensível com THC. Então, se você é a pessoa que é sensível com THC, você vai ficar paranoica ali, né? Se você tomar uma coisa com THC maior. Então, a gente tem que controlar. Paciente com dor, a gente carrega no CBD, que é o canabidiol, né? Então, por isso que a gente escuta muito, o canabidiol, não sabe até, às vezes, os termos que usam, porque é tudo novidade, né? O que a gente, na verdade, está mexendo é com um sistema novo. É um sistema que foi descoberto na década de 90, né? Que é o sistema endocannabinoide, que daí é ali que a gente tem que mexer, fazer a formulação, a modulação da dor, né? Então, vai depender muito do que... Mas a legislação brasileira, ela determina, por exemplo, para dor, sei lá, crônica, de X tanto a X tanto de CBD. Então... até isso falando de legislação, né? né? De legislação. Falando de legislação... O que é liberado hoje no Brasil. O que é liberado, a gente pode até 0,2% de THC, né? O importar, por exemplo. A gente, na farmácia já tem produtos que daí o médico ou o dentista com a receita azul, aí consegue prescrever. Mas assim, você pode importar de tudo. Agora também, eu acho que foi em junho, julho, que eles barraram as flores, né? Porque virou um oba-oba com as flores. Às vezes eu podia prescrever para os médicos ou o dentista estavam prescrevendo para as pessoas que fazem o uso adulto e não uso para fazer recreacional. Na verdade, o termo correto que tem sido utilizado é adulto, né? Entendi. Não é porque às Mas vezes eu tô na farmácia? Tem na farmácia também, em forma de- cápsulas, Mas ele- gotas. Mas aham. eles Existe vendem... laboratório no Brasil que está Tem. produzindo isso Mas em eles escala industrial. vendem... Isso, exatamente. Mas eles vendem em forma pura, vamos dizer, a florzinha lá? Não, na farmácia são Já- os nanocannabinoides. Ah, Que tá. daí a gente tem assim, os fitocannabinoides, que são as moléculas da flor, os endocannabinoides que nós produzimos. Então, nós temos moléculas que são semelhantes, que nós produzimos, que são semelhantes à mesma que da planta, né? Então, por exemplo, o THC, que dá aquela alegria, aquela coisa... nós temos uma molécula que se chama anandamida, né, que Ananda é de alegria, de felicidade, e que elas são como se... o sistema endocannabinoide é chave fechadura,
né? Então, se eu tenho a anandamida, eu conecto ali no meu receptor, né? Que temos os receptores. Então, essa fechadura seria o que a gente chama de receptor. Quando eu conecto ali, quando eu ligo ela, eu vou fazer algumas mudanças no sentido, o que eu vou liberar de neurotransmissor, né? Então, eu vou levar a informação, eu posso liberar que eu estou sentindo muita dor e o meu cérebro vai interpretar que eu estou sentindo muita dor, ou então eu fecho esse canal e às vezes sem estímulo, por exemplo, a dor, a fibromialgia, né? Não tem ninguém te cutucando. Que é dor crônica, né? Que é uma dor crônica, que é uma dor que tem no corpo inteiro. Não tem ninguém te cutucando, não tem agulha pelo teu corpo. Só que o cérebro está entendendo que tem. Porque está indo bastante glutamato, né? Está sendo liberado, então tem que fechar esses canais, né? E às vezes é uma falta de anandamida ou do 2-AG, que daí é a molécula que é parecida com o CBD, né? Então, o THC e a anandamida, elas vão agir principalmente no sistema nervoso central, né? E quando a gente fala em dores, essas coisas, a gente está falando de sistema periférico ou até imunológico. Então, é o 2-AG e o CBD. Então, quando você vai fazer o tratamento, você vai pensar qual é a origem dessa dor, né? É do sistema nervoso, né? Ou então é periférico, é aquele apertamento, né? Se é o apertamento, vai refletir, o cérebro vai entender como uma dor. Daí as proporções de cada coisa são diferentes. Exatamente. Então, Isso é aí que você regula, lá né? na escolha da via? Oral, gota, cápsula, comprimido, inalatório? Também, por exemplo, tem até supositório de fitoterápico, né? Aqui no Brasil tem isso? Tem, por exemplo, paciente que não tem condições de deglutir, né? Então, precisa fazer o uso de supositório. E como que é a aceitação, assim, você vê de uma forma geral, da população em geral e dentro da ciência médica, vamos dizer? Olha, na verdade, eu até tenho ficado surpresa, assim, sabe? Quando eu começo a falar sobre isso, porque é um assunto que, né, assim, é só o que eu faço, né? Assistir artigo disso, ler sobre isso, porque é um assunto que vai envolvendo, ele traz muita curiosidade. Então, as pessoas estão curiosas para saber o que está acontecendo, mas você não vai ser presa se você prescrever, né? Então, como a gente estava falando, qual que é a legislação? Então, a gente pode prescrever da parte com a receita azul, fazer a importação, que é com a receita branca, mesmo. Você pode importar? Exatamente, você faz a importação. Porque a gente não pode produzir no Brasil, né? Esse é um problema, né, também. Porque é um tratamento que seria mais barato se a gente pudesse produzir. Se você compra se você se associa às associações, né, por exemplo, tem as mães, que tudo começou aqui no Brasil. Da AME, né? Tem, ou da ELA. Tem AME, tem ela, tem... Acho que teve bastante das crianças com epilepsia recorrente, né? Exatamente. Foram elas que... As mães que eu vi que começou foi pela epilepsia recorrente infantil, isso. Onde eu comecei a ler um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que foi em 2015, mais ou menos, que as mães, né, com os filhos que, imagina, tinham mais de 80 episódios recorrentes de crise convulsiva por dia. E o canabidiol fez isso... É imediato. É imediato. Bastante. Eu escutei essa semana, mas e daí eu vem não a sei pergunta... qual é a parte que se usa disso, você sabe? É o óleo mesmo. É o óleo. Que é o CBD. Faz tudo em óleo. Não, você pode ter um óleo com THC também. Né? É isso que eu falo. Com meio Depende do qual que é o grau da epilepsia, qual que é o grau do espectro autista, qual que é o grau de dor. Na odontologia, eu posso usar um bem baixo ou então 6.000, né? CBD, concentração 6.000 em 30 ml. Então, ele é bem concentrado. Né, ou seja, com a molécula. É uma combinação química de diferentes quantidades que fará um tratamento específico diagnosticado. Não é a mesma coisa que pegar um beck, fumar e fumar. Não. Não. Okay. Isso, assim, existe... Começou assim, foi descoberto e observado, mas...
Até construísse mesmo uma... porque dentro de um cigarro de maconha, vamos dizer assim, você não tem uma quantidade definida ali, Na verdade, né? você não sabe o que Exatamente. você Você tem. não sabe o que É. você tem ali. Exatamente. Então, eu acho importante Por destacar isso isso que eu para as perguntei lá pessoas da separarem. legislação, né? É. Tipo, qual é É. a dosagem que a legislação permite para tratar Então, isso ou tratar aquilo? a- Porque a hora que você faz um cigarro de maconha, você não sabe o que você tem ali. É, Então, mas assim, daí não é medicinal, né? quando a gente prescreve a flor, você vai prescrever a flor com tanto de CBD, com tanto de THC, né? Porque E essas onde o flores, paciente vai elas... comprar isso no Brasil? Não, Não, vai, no né? Brasil Vai não importar. compra. Não vai comprar. Antes importava, daí até julho pararam, porque virou aquele oba-oba Não, que as pessoas colocaram. Era só importação. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Eu escutei esses dias o senador Eduardo Suplicy falando, ele faz Tá um tratamento de Parkinson com canabidiol, gotinhas e tal. E ele foi fazer uma viagem, não sei se para Coreia, não sei, num país que é proibido. Ele não pode levar a medicação que ele usava para o Parkinson. Ele ficou lá por algumas semanas e ele observou que houve uma regressão absurda no quadro clínico dele. Daí ele voltou para o Brasil, voltou a usar a medicação, voltou a melhorar. Melhor. Então, assim, e ele vai defender isso, porque como ele é uma pessoa de esquerda e tal, tinha todo aquele preconceito, não, ele está defendendo a legalização da maconha. E, na verdade, é uma confusão por falta de conhecimento, né? Assim, foi mas aí- aquele mas aí preconceito. mas aí já tá misturando política Não, porque você tá- com não, é que você tá indo pro uso esquerda, com Não, mas você sabe que maconha. Paula- Não, mas é que você está indo para o uso. As pessoas avaliam. Não, eu tô com tentando uso entender recreacional, onde é que vai né? comprar, só isso. Não, Eu mas não é, mas, entendi é, ainda. não, mas é Como é que importante, eu faz acho, falar. como é que vai adquirir a parte medicinal mesmo? Eu Então, não- a eu não partir de entendi isso. flores, você pode, então, assim, ó, tem a via, você pode importar flores, você pode importar óleo, você pode importar E gummies, que existem são umas grupos, balinhas. existem associações no Brasil que importam isso para o paciente? Existem agora, estão Porque eu tendo tô te falando isso porque aqui no Brasil a gente não tem a caneta de adrenalina autoinjetora, tá? A gente não produz isso aqui por uma série de problemas com a Anvisa. Mas a gente É a tem, mesma nós coisa. alergistas, a gente indica para os pacientes 10 associações aí que lá no Conseguem Brasil importar. que fazem essa importação, que fazem essa mediação para o paciente importar. O que eu tô te perguntando é exatamente isso. Se você prescrever, você indica para o paciente esses lugares que vão fazer essa mediação dessa importação, ou no Brasil existe lá a farmácia X, a casinha X, que você vai comprar isso aí. Como é que funciona? Por exemplo, o as acesso do associações, paciente? você tem, por exemplo, Maria Flor, Santa Cannabis, a PEP, elas produzem já aqui no Brasil, né? Há tanto que, assim, era Elas produzem, plantam? produzem, agora algumas estão começando a ter a permissão do governo, né, da justiça, para plantar e produzir esses óleos e vender o óleo, né? Aqui no Brasil mesmo. Só que até esse tempo, até agora, assim, o que está sendo discutido é gente que vai presa, né? É pai, é mãe que vai presa como traficante, né? Como plantando droga. Porque eles colocaram, e quando na parte política, e foi exatamente isso que fez que criou que fez esse auê todo que criminalizou a cannabis, que criminalizou a maconha. Foi interesse político, foi interesse econômico, foi preconceito, foi racismo, né? Porque Tá, mas peraí, não porque seu filho pode usar, que tem indicação para usar, e uma indicação precisa, médica, que você pode plantar. Então, mas é justamente isso. isso E que a luta é que por isso, briga né? que é a briga hoje. Porque assim, eu vou E a luta é por importar, i- não, tá então a luta é R$600 por isso. reais. Mas, ó, você imagina, se você tem um filho com uma dor, você mesmo tem uma dor crônica, se eu tenho que importar, eu vou gastar mais ou menos, hoje em dia, importando, tem R$500 a R$2.000, depende da concentração. Quanto que custa um pezinho ali? Entende? Que pro paciente, Para melhorar a vida do para seu melhorar filho, financeiramente, você vai cometer um crime. você vai cometer um Né? crime. Mas, gente, não, mas peraí, mas eu acho que tá tendo uma confusão aqui, eu acho, Porque assim, você vai tratar isso como um remédio.
Você não Sim. planta remédio Mas em casa. mas a polícia... Então você tem que ter um lugar para comprar esse remédio também. Então, Só que é você isso, por plantar isso a em luta. casa... Não, mas é por isso da Aí luta aí- das fábricas poderem produzir, não é? doutor? Mas assim, eu acho certo ter um local, uma fábrica que vai produzir e tal. Sim, então. Mas não todo mundo que tem Mas- direito a não, eu usar também tem acho direito que a não. plantar em Não, casa. eu também acho que não, mas para Aí fica a uma coisa meio fábrica estranha. começar a produzir, ela precisa estar legalizada, a produção daqui. Primeiro que aqui no Não, Brasil tá, mas você não pode plantar é legalizar crime. a família. Não, mas não é esse o objetivo. O objetivo é legalizar que as A pessoas terapia. produzam aqui mesmo, para a terapia. Exatamente, para a fábrica poder Sim, produzir, mas precisa ter uma quem terapia. vai produzir, quem vai plantar, é a fábrica que vai estar Então, titulada mas para pra isso, isso. então, mas para isso precisa de legalização. Precisa legalizar. Então a legalização vem em cima disso, É. correto? Isso, a partir do momento que você Pra tem poder política Sim, pública mas isso não no significa sentido... que vai legalizar para todo mundo plantar em casa, Não, é isso? não é. não. Mas e nem o recreacional. É para produzir aqui, produzindo-se aqui, tem matéria-prima para produzir o remédio. Porque mesmo nos Que países agora- que são legalizados, chega em Nova York, eu como turista, eu não posso chegar lá e comprar. Não, você precisa de prescrição. Não, mas dependendo do Sim. estado, você pode até plantar até 6 pés. Você pode ter 6 pés de Aí. maconha, 6 pés de cannabis. Entendeu? Em casa. E sai Vários mais barato estados do que você comprar É, bem mais ou importar barato. muito mais barato. claro. Exatamente, é muito mais barato. E assim, a gente fala, vou plantar isso. Se você pensar que é um fitoterápico, que todo mundo hoje em dia tem boldo, né? É fácil você ter boldo em casa, que todo mundo sabe as Mas propriedades que boldo não tem. tem psicotrópico. Mas se você plantar um com baixo THC, existem diferentes flores. Entende? Se você plantar uma com baixo THC, você também não vai ser tão psicotrópico. Mas e as funções cognitivas? Existe uma avaliação, além de todos esses benefícios, sobre, por exemplo, perda de função cognitiva com o uso não recreacional, estou falando... Do terápico? Exatamente. Assim, como é feita a modulação? Eu quero atingir a dor, né? Eu não quero te deixar... Isso é acompanhado, é um acompanhamento semanal com o paciente até achar a dose certa. Não sei, né? Não sei, vocês já devem ter ouvido falar da curva de U. Chega uma hora que ele está fazendo o efeito, o melhor efeito. Meu Deus, agora eu estou Chega sem num dor. platô. Aí, então vamos aumentar essa dose. Agora, quanto mais dose, melhor. Não, chega uma hora que se você aumenta, aí começa a fazer outros efeitos indesejados. E quais são né? os principais efeitos Você indesejados? pode ter sono, fome, até mesmo uma ansiedade, né? Porque ultrapassou o teu limite, o teu sistema endocannabinoide de THC. Então, o que faz? Reduz, volta para a dose anterior. Então, é basicamente isso, assim. É um acompanhamento semanal, é um acompanhamento que até você achar... E fala assim, start low, go slow. Né? Então, começa baixo e vai subindo devagar. Porque ninguém quer... O objetivo não é deixar as pessoas chapadas, não é deixar... E outra, se você é o tipo de paciente que precisa de mais THC, né? Você vai fazer principalmente o uso no fim do dia ou à noite e você vai dormir. Né? Então, não é para dirigir, não é... Existem, né, todas as... Assim como você vai tomar um Rivotril, você não vai dirigir. Né? Então, existem, claro, as contraindicações, tem tudo isso que é as orientações para o paciente. Pode te dar mais fome, você pode falar mais, pode te dar mais sono, existem vários, né? Assim, tudo que a maconha, né, pode causar, a maconha do uso adulto pode causar, se você usar demais, também pode te causar. Mas ninguém vai morrer disso. Né? Eu até estava lendo ontem num livro que a dose letal da cannabis, de THC, são 280 quilos. Então, como é que você vai fumar 280 quilos? Não tem, precisa ter né? um pulmão ali. Step. Exatamente. Então que foi, Paulo? Tá processando, Estou né? processando as informações. Assim. Pergunta, Eu estou achando pergunta. que está tendo uma mistura de conceito aqui. Não aqui, né? Uhum. Mas assim, em relação assim. Usar como remédio, como medicamento, eu acho super válido. Uhum. Só que como medicação, como qualquer medicação, você não planta medicação em casa, gente.
Você compra em algum lugar, certo? Então, assim, a liberação deve ter a produção para determinado lugar, para produzir aquele óleo, aquele comprimido, aquela cápsula, aquele supositório, enfim, aquele veículo que será usado pelo paciente. Justo e certo. Agora, porque você tem indicação de usar, você ter o direito de plantar em casa, eu acho que começa a ter uma mistura de conceito aqui. Porque assim, você vai ter lá... Como é que você vai saber a dose daquela planta lá? Você vai pegar e você vai usar como aquela planta? Não, tem como. Mas é igual tem como tabaco. saber. E daí vai acontecer fomento em algum momento, né? Assim, essa discussão de plantar, ela é porque eu acho polêmica. que daí fica um limite. Mas a primeira decisão do descriminalizar, não sei se você concorda, tem a ver com a medicação. Tá, você o uso seu adulto filho. nem Tá bom, você vai pegar aquela planta, você vai dar a planta Não, porque pro seu você filho? não tem mas condição de assim, comprar, você não faria isso? Claro que faria. Mas sabe o que é, Mas, Paulo? Existem flores... Calma, a gente não, peraí, a gente tá falando de uso medicinal. Isso. Sim. Tá? Só que você não tem condição de comprar. E você sabe que se puser uma sementinha dessa... Não, mas você não tem condição de comprar, mas então, se está sendo legalizado como medicamento, e aqui no Brasil a gente tem o SUS, então o SUS tem que fornecer, se você não pode comprar, ou certo? não, ou inteligentemente, como nos Estados Unidos, você vai plantar 6 pés em casa. Mas, é que assim, esse tema é polêmico. Mas daí você vai medir essa dosagem que seu filho precisa do óleo de X, mas é que assim, como é que você vai fazer isso em casa? Mas diz que você compra. É justamente isso. Existem vários tipos de planta, né? Algumas têm mais THC, outras têm mais CBD. Se ela é mais velha, assim, ela vai ter o CBN, que é o que dá sono, que quando a gente faz tratamento com um paciente que tem distúrbios do sono, é com CBN. A gente vai focar em outra molécula que é o canabidinol. E você já sabe disso na planta. E isso, quando você... assim, na verdade, essa parte de plantar, até chegar no Brasil isso, né? Nos Estados, por exemplo, no Canadá, eles revogaram essa parte de plantar. Mas por quê? Porque você compra do governo. Entende? Então, as pessoas estavam deixando de comprar do governo e estavam plantando em casa. Então, eu sei que eu preciso... Tem a planta específica, com a concentração específica. Aí, você faz Tá certo. né, bola, ou então tem outras formas de fazer esse uso na vaporização. Ou então, tem uns... Como se fossem umas caixinhas, assim, que você consegue... atingir uma temperatura e você mesmo faz o teu óleo. É um processo muito simples, que se você coloca na temperatura correta, você vai atingir, vai liberar a molécula que você precisa. Só que, assim, essa discussão da gente, nem para o uso medicinal, no sentido comprar internacionalmente, fazer importação, ainda já tem uma lei, até aí já está permitido. Protocolo. A gente não tem protocolo, porque é muito individual, né? Então, até mesmo para discutir quantas plantas você vai ter, você tem que saber que tipo de planta que você tem que ter, né? Então, não vai ser fácil, assim, porque não tem muita coisa para ser estudada, né? Isso tudo tem muita novidade ainda. Os artigos, se você abrir lá o PubMed e colocar cannabis medicinal, você vê que foi a partir da década de 90, 2000, assim, que começa a ter um boom de artigos que estão sendo liberados. Porque desde a década de 30, era proibido você falar de cannabis. Você não pode falar disso, não é crime, você vai preso. É a única planta que é colocado no mesmo patamar que um sintético. Por quê? Porque justamente o preconceito que tem. Porque vem do povo, das pessoas que foram escravizadas, né, originadas da África, que foram escravizadas. Antigamente, na China, em 2500 a.C., utilizava. Na Índia, é utilizado como fala? Nos religiosos lá, como que é a palavra? Hinduísmo. Não é hinduísmo. Nas cerimônias de cura. Cerimônias, assim, né? Exatamente. Na Índia é utilizada, na África também, trazia para cá. Para o solo, por exemplo, a raiz da cannabis, ela é extremamente... Ela faz um detox do solo. Então, antigamente, era plantado entre... plantação de café, entre café e outras coisas, colocava cannabis para devolver o solo.
exemplo, e daí começou toda uma discussão, um interesse político e econômico, por exemplo, a fibra da cannabis, que é o... Olha, agora tá... Vê aí, Deus. Amor. O nome da fibra da cannabis, Deus. Ai, meu Deus. Enfim, a fibra da cannabis, ela é muito utilizada... Cânhamo. O cânhamo, exato, o cânhamo. Ah, é que faz os chachinhos. O cânhamo são fibras que fazia o barco à vela, quando isso. vinha, era de cânhamo. A primeira Bíblia, a folha era de cânhamo. Então, ele competia muito também com a indústria têxtil, né, com algodão. E lá nos Estados Unidos começou, né, uma briga, porque, né, aquele preconceito, porque vem de pessoas mais humildes, do México, né, o preconceito racial mesmo ali, e junto com a indústria do algodão, que ajudou a bancar toda essa criminalização que espalhou pelo mundo. Então, antes tinha um cigarro, que era os cigarros índios, que vendia aqui, que era a base de cannabis sativa. Falava que era para tratar... Aqui? Aham, aqui. Procura lá no década de 20, assim, mais ou menos. Não, a gente sabe disso e a gente entende que existe um cunho político, acho que em todas essas coisas. Não é uma... mas assim, tanto que a gente usa álcool, que não tem nenhum efeito benéfico, vamos dizer, médico, cientificamente, e tá aí legalizado, né? Então, eu entendo que existe uma regulamentação que deve acontecer Mas de uma forma... tá indo muito lento ainda, né? Muito lento. A gente porque ainda ficou a gente ouve travado, relatos de pessoas que tratam, não que fumam nem que plantam em casa, aquela que tem condição de importar. E os relatos das mães que têm crianças com esclerose lateral amiotrófica, a AME, com doenças desmielinizantes. Mas eu acho tudo isso super justo, desde que super, seja legislado. Eu acho super Não, justo. eu também acho. Mas assim, Mas tem infelizmente... que ter dosagem, legislação, Isso, quantidade, mas é o que a Nicole fala. controle, tá Como que o certo. álcool não tem, né? Como mas, que ele ainda mas o 18 anos e não é 21? cigarrão, O cigarro. Velho, o Então, derby lá, lícito. é Não é um lícito, absurdo. mas E hoje... mata gente. Sim, Só mas mata hoje gente. em dia, como já foi restrito o uso, você não pode fumar aqui, não pode fumar, isso você vai restringir Mas o mesmo uso. assim, ele só mata gente. Ele não faz nada de bom. Tirando a Tanto que ansiedade. a forma menos... É tão absurda a falta de legislação pra isso. Mas hoje você vê que você já dificulta a pessoa sair fumando. Que lembra, a gente ia embalada fumava dentro do avião, gente, coisa mais bizarra. Fumava dentro do ônibus, de sala de aula. Eu tinha Sim, professores na que faculdade de medicina que fumavam. fumavam dentro da sala de aula. Hoje toda uma já se cultura, dificulta né? essa Porém, essa e veja, fumação toda. então veja, fazem isso no caminho contrário mais rapidamente do que fazem a favor de uma coisa que pode ser benéfica. E é benéfica. E, na verdade, Né? porque colocam ela como se... o psicotrópico, você vai ficar... Gente, quem que fica doidão de maconha? Né? Como se querem colocar na mesma coisa de outras drogas que são realmente, né? O LSD, enfim, né? Até o cogumelo, eu não sei, os outros eu não posso falar, não tenho propriedade para falar, né? Mas assim, é que colocaram ela como se fosse um mal tão grande que a princípio choca quando fala, como assim plantar em casa? Né? E existem plantas que a gente tem que usa na dose correta em casa. Não toma muito a gestante. Não toma chá de canela, porque senão você pode ter um aborto. Né? E a gente tem a canela livre concordo, vendendo. Não é porque é natural que é benéfico. Não. Eu sempre brinco assim, correta, veneno de cobra também é natural. Não, é próprio cigarro. Né? Cigarro é tabaco, é uma plantinha ali. Mas ele não tem nada de natural. Mas assim, a forma menos indicada... Mas quem fuma o paeiro, né? Mas a forma menos indicada de consumo realmente é a forma fumada, né? Porque você está levando fumaça para o teu pulmão, são outras coisas. Mas quando você fala para as pessoas, vamos dizer, você chegou na tua família e falou, estou fazendo uma pós-graduação em cannabis, terapia, foi meio que escondido. Assim. Você viu? Não, porque não é? eu não sabia. sabia. Esse preconceito. Mas eu acho que isso hoje tá assim, como tudo, né? Dentro do que é diferente e novidade, tem que se desconstruindo dentro de uma sociedade. Eu acho que hoje o uso medicinal está sendo desconstruído de uma maneira
legal, assim, as pessoas estão entendendo mais, assim. Eu acho que aos poucos vai se desconstruindo esse preconceito do uso medicinal da maconha, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas não adianta querer enfiar a goela abaixo e todo mundo entenda de uma hora para outra. E foi justamente Não. por eu isso acho que é um trabalho que a gente estava falando agora aqui, Que é trabalho de- da sociedade, É. da sociedade entender que é um uso medicinal. Mas para isso tem que se desconstruir alguns discursos que, assim, vamos liberar tudo Não, e assim, Não, senão não, vai um rolar, discurso entendeu? que eu acho não. que é Senão isso um não vai rolar na absurdo, sociedade. que é assim, porque maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Isso Né? é a Isso eu primeira acho um coisa que- absurdo, é. porque para mim a porta de entrada é o álcool. Claro A que é. E primeira, tá aí, eu nunca vi lícito, ninguém, lindo. né? Uhum. Assim, eu sempre vi as pessoas consumindo álcool, né? E eu sei, a gente sabe as consequências que o álcool tem numa família, não é só na pessoa que Sim. usa. Então, assim, a porta, né? Quantas famílias quando já tinha foram aquela- destruídas, né, pelo Exato. uso do álcool? Tinha aquele choppzinho ali, a cerveja, você colocava o dedo assim é só espuma. Então, na minha opinião, esse é um mito que a gente tem que desconstruir. Mas hoje já vem desconstruído, né? Hoje é inaceitável você molhar a chupeta de Sim. criança num É. E vinho. vocês não tomavam álcool. espuminha? A espuminha da cerveja. Cerveja? Né? Mas você Eu- veja, isso é um trabalho, a gente tem 40 anos, isso é um trabalho que nos 40 anos, últimos 40 anos, veio desconstruindo. Sim. É. Então, assim, daqui 10, Tudo 15, é 20, lento. vai se desconstruindo Assim como você consegue esse destruir. preconceito É. também, Assim né? como a gente consegue destruir alguns conceitos. A cocaína, ela, na década de 30, as crianças tomavam drops de cocaína para dor de dente. Tem propaganda, se você googar, você acha cocaine Sim. candy, que eram balinhas de cocaína para dor de dente. Mas Porque aí ela tem um foram, poder né, anestésico, só foram que nunca se descobrindo aquelas descobriram. moléculazinhas só até que chegar na de- morfina. Na morfina, exato. Só que nunca descobriram uma dose terapêutica aceitável. Por quê? Porque não podia. A Era série crime, Freud, vocês né? viram a série Freud? Eu Não. assisti o começo, né? Quando ele começa Uhum. a, enfim, nos estudos e aprofundar os estudos, você vê o tempo todo e daí você fala, cara, mas então assim, totalmente criminalizada porque tem consequências horrendas, Mas na destrói dose a correta, pessoa, ela a faz família. o que tem que ser feito. Deveria fazer, Né? só que nunca descobriu-se uma dose terapêutica para isso. Exato. E já na cannabis conseguiram encontrar esse. Mas até mesmo a morfina, né? A morfina sim, são A derivados morfina, se anfetamínicos, você, né? se na dose correta, ela faz um bem Então, o total para o tratamento paciente. desse TDAH, né, o déficit de atenção e hiperatividade, é feito o Venvance, por exemplo, que é uma novidade must dos últimos 5 anos aí, mas ele é uma anfetamina. O nome dele é tarará, anfetamina. O nome o sal, né? Então, quer dizer, que vem da onde? Exatamente da mesma base e usa os mesmos neurotransmissores que... Mas nem por isso as pessoas estão plantando Não, coca no seu quintal. É isso que aqui eu não, falo. né? Não, mas Aqui tá, não, mas você aonde que entendeu. é? Mas no Peru, né? No Peru, Peru. você faz o chá de coca. Chá de coca, To- mastiga. né? Você pode ter. Não Tem tem refrigerante de coca? Tem A o Inca Cola. Tem uma Não, história é- que a Coca-Cola tinha cocaína? Não Ah, tem? a Tinha, Coca-Cola né? tem tanta lenda em volta, né? Não que eu já nem sei. tem? Mas eu vi a Desentupir, fabricação, é tão bonita, um caramelão, é só açúcar. No Parece final que da é. história. Será que a gente vai ganhar um patrocínio da Coca? Não, a gente tá Super falando zero. mal dela, né? A zero pode. Gente, meu Deus, mas é um assunto bastante muito coisa. diferente isso, hein? Eu ainda tô processando todas as Não, eu informações também, aqui, mas não cheguei a eu acho que conclusão nenhuma. eu me ponho no lugar, você se põe no lugar, obviamente, você fez essa pós-graduação, mas eu me ponho no lugar de algumas vezes, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu não consigo importar, eu não tenho acesso. Gente, mas é que Ricardo, assim, ó, mas antes desculpe, da mas gente aí o SUS pensar vai ter que nisso. prover, desde que tenha legislação para isso, tudo, porque eu não tenho acesso ao paciente do SUS lá X, não tenho acesso ao tratamento com quimioterápico X, o SUS vai prover. É o que vai acontecer. E já está disponível na farmácia, mas, por exemplo, né? na sua área, como chama aquele que é super comum, que a gente tem um filho de uma amiga e tal, conseguiu ter acesso a uma vacina, uma vacina, Doença? o tratamento, um tratamento de uma vacina, uma injeção, um soro, uma terapia com imunobiológicos. Imunobiológico. O SUS tá. não provê. Prover, sim.
Mas você tem que entrar no imunobiológico? processo, leva... Mas sim, mas como todo processo do SUS mas para já uso tem os para processos medicamento. Pra uso de cannabis. cannabis. Sim, já e tem. imunobiológico tem no SUS. Porque é Tem. caríssimo e difícil. Mas o da cannabis tem também. Já Tem também? estão tendo os processos, né? Que é pra daí importar e O tudo. que é certo, Gente, mas se só- tá na Então, mas lei, pra tem que ter. baratear, você considera, claro, que aqui devia Não, ter eu não tipo falo indústria de assim pra fomento gente pra... produzir não a gente, em casa, mas iria o custo vai reduzir a partir do momento que você não precisa fazer importação. Só de taxa de importação a gente paga, o paciente vai pagar R$ 110, Concordo, tem né? que ter a fábrica X, que vai, a que fábrica são as Maria Flor, que vai associações, produzir né? lá, tal, enfim, legal. Então, só acho que certo, agora justo. que está tendo, estão conseguindo liberar isso, sabe? Para essas associações, até mesmo para as universidades, a UFS, que eu sei que conseguiu, se eu não me engano, né, conseguiu a autorização para plantar para estudos. Então, essas autorizações estão vindo, né, aos poucos. Por isso que, assim, plantar em casa ainda é um assunto complicado, porque, primeiro, a gente não pode, até para falar disso é um tabu, né? Sim. Até para falar disso, eu precisei estudar ali para falar, então, vou dar uma palestra sobre isso. Como assim, do nada? Não, eu estou estudando, mas eu queria ter propriedade para falar, né? Eu vou chegar pro meu pai, pai, estou falando de maconha agora. Tá louca, né? E tua especialização, teu mestrado, E tudo que você teus fez, 10 anos que você tá trabalhando na endodontia, agora você vai trocar tudo? A gente né? tem muito tabu ainda, a gente tá no século XXI, né? Tem. Sim, mas tem para tanta coisa, né? Pra só tudo. isso. E assim, é um assunto que, ó, em 2015 que começou, que pôde acho que foi para epilepsia mesmo, que pôde importar pela primeira vez. É muito recente. Menos de 10 anos. Né? Na odontologia, a gente mudou lá na Anvisa, que colocaram o nosso CRO e a especialidade odontologia foi em 2020, mais ou menos, 2022. Você é das primeiras turmas de pós-graduandos. Então, assim, aqui, né, em Curitiba, nesse congresso que eu vou falar agora, terça-feira, de odontologia, é a única pessoa que está falando sobre cannabis, né? Parabéns. Obrigada. Teve o convite A no galera sentido... fala assim, aquela doutora lá deve ser maconheira, não tem isso? Tem, né? Tem as piadinhas, Claro, né? Eu até falo assim que acho que eu vou entrar com o Marcelo D2 lá, né? Tipo, não, o som de Marcelo D2, vai vir né? com uma fumaça. Mas não é assim, Isso é sensacional. E aí que tá, né? Tem o uso adulto, tem o uso medicinal, tem o uso na indústria têxtil, tem o uso na indústria de construção, na parte de construção, De de barcos. cosméticos. De barcos, Cosméticos tem cânhamo. muita coisa, o cânhamo, exatamente. Então, as sementes, você usar com cremes, a parte, ele tem, a cannabis, ela também tem uma propriedade de cicatrizante, ela é cicatrizante também. Tem, inclusive, né? para diminuição de prurido crônico. Exato. Eu já Usa na estudei alergia sobre também? isso. Tem cremes, Tem creme tudo. com isso. Então, assim, tem várias É formas, importante né? a gente tirar uns tabus em cima das coisas, assim, Tem, né? inclusive eu sei até qual é o composto que se usa, que é um derivado ali. Eu sei também qual é. Dá. Para você mandar fazer um creme para esses Que é o pruridos. vem CBG da- que usa. Não é. É o Não. PEA. Ah, tá, que é o Isso eu não sei palmitoleno. falar. Então, mas ele é um canabinoide. Ele é um canabinoide. Ele é um canabinoide que não é derivado da cannabis. Mas foi estudado nela. Porque ele tem propriedade, como eu falei, da propriedade que é Seus parecida do bioidênticos. THC, da anandamida, ou Eu não sei falar o nome. palmitoleno. PEA. Não, PEA, É o PEA. ele tem canabinoides, né? Então, os canabinoides não estão presentes só na cannabis. Foi descoberta essa molécula na cannabis, mas nós temos uma parecida que nós produzimos, né? Que todos os mamíferos produzem, né? Uma característica dos mamíferos, né? Até agora Eu isso. acho que o uso é bem amplo. O espectro de uso é bem amplo. A Dá pra cúrcuma muita também. coisa. A Vai dar para cúrcuma muita também coisa. tem. Mas tem que ser E o que legislado você acha? estudado. E o que você espera? O que você prevê? De uma forma assim geral, você acha que tá correndo rápido? Você acha? A gente sabe que é muito recente, então não tá correndo rápido. E assim, porém... ficou 4 anos que ficou parado.
Uhum. né? E Então, agora? agora voltou a discussão. Agora a gente consegue ver que está tendo as votações lá dos ministros e, enfim, como a gente segue muito a tendência dos Estados Unidos, né? E se a gente continuar seguindo essa tendência, a tendência é que o uso medicinal seja liberado, Uhum. né? E para mim, nesse momento, é o que interessa. A minha intenção é essa. Se vai ter uso recreativo, adulto, se vai usar para outras coisas, eu não sei. Eu acho que o interesse maior, né, de uma população é que seja liberado o uso médico, o uso terapêutico da planta, Sim. né? E a partir daí são outras discussões, Uhum. né? Que liberou mesmo foi o primeiro a liberar foi o Uruguai, depois veio o Canadá e daí foi indo, né? Israel foi onde começaram os estudos, foi lá em Israel com o Rafael Michola, Que né? engraçado que é um país tão religioso, É. assim, né? Tão... Não é, não. Mas Não? Israel? Você está confundindo religiosidade com Estado. Israel não é um país ultra religioso. Não? Não. Nossa, De maneira nenhuma. Israel é um país extremamente liberal. Extremamente liberal. os maiores É. estudos Que não tem saem de nada a lá. ver com religiosidade, e judaísmo e islamismo. Nada a ver. Ah, é? Uhum. É engraçado. A minha impressão que vinha de lá era Que é. tudo sobre o judaísmo e Não. a... Daí você- Tirando a parada gay, que é a maior do mundo. Então, É. viu? Então, Não, eles mas é que são- eu achei que era uma invasão de pessoas Mas estrangeiras. eles são bem Não. abertos, assim, sabe? Os maiores estudos vêm de Israel, os primeiros estudos foram de lá. Em seguida, se eu não me engano, o segundo estudo sobre cannabis e a epilepsia mesmo, foi aqui no Brasil, né? Um médico lá da USP, da USP, se eu não... às vezes a gente Eu fala... não sei, É. mas eu já ouvi. E é daqui do Brasil. E 40 anos depois, agora, é bom mesmo. Entendeu? Tipo, porque ficou demorou- 40 anos ficou um engessado. gap, né? Tipo, você pode usar para isso, pode usar para tal, mas daí ficou, não, mas é crime, não vamos falar sobre isso, né? Ali tinham os slogans, é engraçado você ver os slogans, assim, que é a planta do diabo, vem do jardim do diabo, do inferno, assim, sabe? Seu filho pode morrer, a planta do pecado. Então... né? Tipo, vai mas despertar isso o é- mal em você. Então, foi... É, porque daí, quando entra nessa história de comportamento e como é uma coisa ilícita, então é crime, né? A gente, querendo ou não, enquanto não for legalizado, é crime. E Então, obviamente, as mães têm problemas com o filho que está cometendo um crime. Elas Não, estão mas na erradas verdade de- são as né? mães que O filho fizeram que a vai sair importação. fumar. Na verdade, foram as mães que fizeram, que lutaram para dar qualidade de vida para os filhos e para elas. Você imagina um filho ter mais de 80 convulsões por Ah, dia, não, sim, os né? doentes, né? Sim. Ah, não, tá. Eu tava não, os pensando outros no não. Assim, eu eu achei acho que esses slogans vinham de mães, assim, de filhos Não, rígidos, sei isso lá. foi na época, na década de 30, quando começou a guerra contra as tá, drogas. ok. Contra as Entendi. drogas e colocaram a cannabis junto. Uhum. Né? E é a única, como eu falei, a única planta que tá ali, como não pode de jeito nenhum. Se bem que agora ela mudou, né? Ela não é mais... ela mudou uma regulamentação dela, da parte de descrição lá nos Estados Unidos, que ela não é mais droga, agora ela é um remédio. Né? Então, tá mudando. Então, por isso que Ela eu falei. ganhou um status. Né? Gosto. Subiu no negócio. Se tem prova científica, a gente gosta de ciência, né? Sim, e Acho tem que é bastante, assim, tem muita coisa saindo, todo dia, assim, é um artigo novo, eu participo das comissões temáticas da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, então... SBEC. Não, mas aí que tá, daí não consegue seriedade, gente. Pois é, mas daí... Não, mas aí não consegue. Não diz que SBEC não dá. Gente, Vamos mas mudar o nome. Tá vendo? Você Não. quer, o povo quer respeito, daí não consegue. Não, mas é que aí que tá, né? É o SBEC, preconceito das Foi bom. pessoas. Não, mas né? você veja, mas Mas como é é que você vai- justamente o jeito. Até eu falei. Eu não falei cigarro de Não. maconha igual a Não. doutora. Eu falei um beck, né? As o pessoas joint. falam beck, o joint. É, tipo. Joint, eu nunca tinha ouvido falar. É. Parece muito retardado. Spliff. Tem Tem vários spliff. termos. Tem a marihuana, a juanita, Ah, bom, essa aí eu sei desde o, A Maria o grass, né? Existem... O grass é uma- Exatamente. Então, mas você veja, aí que tá.
Mas eu acho interessante isso vindo aqui, a gente está falando, nós somos médicos, você é dentista, você fez pós-graduação, ou seja, trazer ciência é sempre interessante, importante e inadiável. A gente não pode mais continuar tendo gap de 40 anos dentro de qualquer tipo de tratamento. Sim. Sendo que é uma coisa que pode trazer benefícios, provados, né? Tanto Não, que você existe vê pós-graduações do com isso. Parkinson mesmo, O né? Parkinson, Tem essa história tanto do- vídeo assim no YouTube com relação ao Parkinson que você vê na hora, né, devolvendo o controle da fala do paciente, né, o controle motor e tudo. E você vê, até era para eu ter vindo antes, mas meu tio faleceu justamente Sim. de Parkinson, em consequência Sério? do Parkinson, né? E já foi diagnosticada já havia sido diagnosticada há 7, 8 anos atrás. Então, foi uma alternativa que ele não pôde usar. Né? Eu não sei o que Não aconteceria. deram essa chance Eu não pra sei. ele. É aquela coisa, né? Da Daí a gente ouve o relato do senador, só que daí o que acontece? Você pensa, o senador é Ah, mas maligno. isso aí está mas- tá sendo estudado. Quantas doenças morreram é. pessoas Não, as, Sim, 10 as anos neuromusculares. atrás, Então, mas no que século hoje tá XXI. tendo remédio que não é polêmico, Por porque isso que não a é droga discussão tem que ilícita. ter. Exatamente, por isso que a discussão tem que existir, a pesquisa tem que Tem existir, que. as legislações têm que existir Uhum. e toca, Tanto que teve vamos tocar a vida. laboratório que produziu já na vida, se não fosse a ciência, remédio para úlcera gástrica, que era abortivo. E ele não ficou rico para Sim. tratamento de úlcera gástrica, a gente Sim, não vai falar o quantos nome, remédios já foram, mas inclusive, tirados? Porque foram tirados, mas pra isso o e laboratório acabou que acarretando produziu este remédio, ele produziu com Pra uma coisa. ciência para úlcera gástrica. E era usado como abortivo, que você parte- usava, tomava 2 por cima, 1 embaixo, não sei o quê. Isso todo mundo sabia o nome dessa droga numa época. Dos anos 80, 90, isso era frequente. Fecharam, tiraram do mercado, por quê? Porque não usaram ele para úlcera gástrica. E é o Eles motivo que usavam tiraram pra- as flores É, agora, exatamente. dessa importação, Mas é aí né? que tá. Mas agora, ainda bem que existem estudos e relatos, não só relatos, mas estudos, ciência, em cima Sérios de uma coisa também, que a né? gente tem que Sim. progredir. Assim progride a ciência, né? E assim caminha a humanidade. Assim como a humanidade. A O que você passos de espera formiga e e sem o que vontade. você diria para as pessoas que não sabem nada desse assunto e querem ter acesso a essa informação? Eu, por exemplo, eu queria saber mais de terapia de cannabis. Como é que você faz? Como é que você Gente, chega olha, a isso? eu acho Tem que a um blog, parte... Tem um uma blog, página? alguma Então, coisa? hoje em Fale dia paralelos, tem pras né? pessoas tudo. ali. Ó, hoje em dia tem tudo. Tem blog, tem os estudos científicos, mas olhem principalmente os documentários, né? Existem vários documentários, assim, que resumem. Por exemplo, o Cientista explica toda a história do Rafael Michola. Chama O Cientista? O Cientista, tem no YouTube. Rafael Micholan. Que foi ele que isolou a molécula do THC, ele que Legal. começou a estudar. Vale a pena. Vale muito a pena. Tenho também o Ilegal, que é a história das mães que trouxeram, né, Escondida. ilegalmente para tratar seus filhos. Tem um outro também que saiu tem pouco tempo, que é Cannabis, o remédio do bem. Né? A planta do bem, uma coisa assim. E que é muito bom também. Então, assim, estão saindo vários documentários. E, assim, o legal é que está todo mundo falando a mesma língua. Você tem que Legal. entender que por isso que eu acho legal entrar nessas comissões temáticas de todas as áreas. Eu estou até na de estudos sociais lá, né? Porque você tem que entender o que está sendo falado. Sim, Porque- e trazer isso para a discussão na sociedade. Sim. À medida que você traz informação Com correta abertura. para uma discussão na sociedade, você passa a informar a sociedade sobre isso, como tudo, né? E é um tema Eu polêmico, acho- assim, vai ser polêmico ainda Porque por um ele bom começou do jeito tempo. errado, né? Ele Mas começou como vai se aquele menino desconstruindo. vadio que parecia que estava fazendo uma, né? Sim, não mas à tá medida fazendo que for nada. se desconstruindo e mostrando um lado científico para que é usado, a coisa vai acontecendo. Eu espero que a gente chegue nesse tempo. Estamos começando, né? Eu acho que ainda tem muita dúvida, ainda tem muito questionamento, muita discussão política, E eu, para deixar mais ciência. sério o assunto, eu vou falar. Eu fiz a pergunta, mas eu vou. Você falou do YouTube, documentários. A gente tem artigos científicos sobre isso? Muitos. Acesso. Muitos. Então eu digito lá no Google Scholar, se eu colocar Aham, cannabis lá no terapia, PubMed. eu vou achar.
eu vou achar muito. artigo na Cielo, enfim. Cielo, PubMed, que tem a parte Entendi. aberta pro Que são os público guidelines, leigo, já com gráficos e coisas Já, assim. tem tudo, assim. Interessante. Eu acho que Porque de repente, mais de senão, 13 se a gente mil, falar gente, só dos assim. documentários, vai começar a aparecer uma coisa que é Não. até o chá de boldo da avó, né? E não é. Não é, É não ciência. é. Então, É tá. ciência. E assim, os estudos têm para todas as áreas. E é principalmente analisando o potencial. Porque a gente está começando os estudos. Agora que a gente está podendo começar a estudar sobre isso. Então, sabendo que tem um potencial na pessoa que tem fibromialgia, né? Que é a parte muscular, dor. Então, tem potencial também na dor. Na odontologia, começou, né? E onde a gente começou, né? Então assim, na veterinária que eles usam veterinária, bastante. Que é onde também mais testam, são os mamíferos, né? Principalmente, assim, que é o sistema endocannabinoide. Na verdade, a gente tem que falar em tratamento, a gente fala do sistema endocannabinoide, né? E usa a planta cannabis principalmente, mas tem o PEA, tem a cúrcuma, exercícios físicos também ajudam a melhorar o teu sistema endocannabinoide, redução de estresse. Então, tem muita coisa assim que vem mostrando que não é só... A planta é mais um. Né? Ela não vai fazer milagre. Ela é mais uma coisinha, né? Assim como eu falo assim, para você emagrecer, você tem que ir no nutricionista, você tem que fazer exercício. Se só fosse dieta, né? Se fosse só dieta... Que é difícil dieta. Que é difícil. A gente não vai falar de emagrecimento. Não. Mas você sabe que dá para usar também para emagrecimento. Dependendo da molécula que você usa. Ela falou lá no começo, não prestou atenção no que ela estava falando. Não, do emagrecimento, é verdade. Terapia de ansiedade. Não, é verdade. Não, negócio de ansiedade, é verdade. Então, se você controla, né? Você joga tudo na comida, você controlando a tua ansiedade, até na redução da fome mesmo, você consegue achar a molécula ali certinho e trabalhar isso no eu aprendi bastante hoje. Eu amei. Eu vou ter bastante coisa para pensar, estudar e ler. E vamos botar essa eu acho que colocar essa conversa na mesa é importante, sabia? Na sociedade e trazer a luz da ciência. A luz da ciência. E eu acho Contem que é válido, comigo para isso, porque é uma luta. A gente quer sempre que a ciência seja beneficiada com aberturas, nunca fechamentos. Mas com controle ético importante. Obrigado, doutora Nicole. A gente está muito feliz com a tua presença assim. Eu que agradeço. Até que enfim, né? Adorei, Deu certo. né? Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Amei mesmo. Eu aprendi bastante coisa.